como a constelação do patrocinador. A encarnação de Min Jae venceu. A rainha não tá entendendo nada. Avançou e gritou para eles esperarem. E que tal 3.000 moedas? Doc respondeu que não era necessário. Uma mensagem do sistema apareceu na frente do Doc. Que a intriga oculta da constelação foi admirado pela generosidade das grandes constelações. Ele foi patrocinado no valor de 3.000 moedas. Doc abaixou os olhos, avançou e a rainha gritou que 35 ela concordou em aumentá-lo para 35. Doc pensou Se que ela agora descobrir que tipo de notificações ele recebe, eu me pergunto que tipo de rosto ela terá. Uma mensagem do sistema aparece na frente dele. Que ele vendeu 5 cópias do Infinite Regressor. Revelação. Ele recebeu 5.000 moedas. Doc continuou a caminhar calmamente para frente. E de repente parou quando a rainha gritou. 37 ele recuperou o fôlego e começou a se virar. E Rai ganhou sorrindo amplamente e cerrando os punhos. Pensando que ela sabia que ele estava fingindo ser legal. Mas, na verdade, de repente Doc disse que ele tinha uma contra-oferta. Que tal 10.000 Doc colocando as mãos no cinto? Sorriu e a rainha gritou 10.000. Doc perguntou se isso era uma quantidade muito pequena. Provavelmente, então ele estava conversando com a rainha. Jae olhou na frente dela surpreso. E Doc disse que, então que seja 20.000. A rainha perguntou por que eles estavam brincando com ela agora. 20.000 moedas. Eles realmente pensam que valem tanto? A rainha olhou na frente dela surpresa e perguntou. O que Doc respondeu que não. Ele quis dizer que queria comprar ela por 20.0 moedas. Ele sorriu então disse que mais precisamente ela e todo o seu exército. Doc estalou os dedos. Uma mensagem do sistema apareceu na frente da rainha, com números girando nele. Ela perguntou de onde ele tirou tantas moedas. Ela olhou surpresa e perguntou na frente dela que isso não poderia acontecer. Doc respondeu calmamente que ele estava interessado em por que ela decidiu que, se eles não tivessem algo, então outros não poderiam ter. Uma mensagem do sistema apareceu na frente da rainha. Que 20.000 moedas. Ela precisa se aproximar do personagem, com quem ela quer fazer um acordo. Doc perguntou no que ela acredita agora. Ele então levantou a mão e disse que gostaria de esclarecer que ele tinha o suficiente sobrando após o acordo. E depois acrescentou que nem tudo neste mundo pode ser resolvido com dinheiro. Ela era uma atriz e ele pensou que ela sabia a verdade simples. A rainha ficou pálida, olhando para a frente. E Doc respondeu que estava desapontado. Ele se lembrou de como eles se aproximaram dela. E Sam disse que o homem ao lado dela era Jack. Doc lembrou como o vermelho, guerreiro blindado, puxou sua lança. Ele disse que esta era a encarnação de Guan Shan.
Então, pensei que Guanshang, o nunca recuando H. Warren morreu na batalha de Agawon Shendayan. Seu estigma não é nada especial. Mas a lealdade ao próprio Estado é impossivelmente alta. Sam, se virando, disse que essa mulher era conhecida. Guk a reconheceu, e Doka também. Mas ela não sabia. O protagonista olhou para seu companheiro surpreso e perguntou o que era bem possível. Gil voltou-se para seus companheiros e disse que também não sabia. Sam sorriu e respondeu que isso era bom. E Doc desviou o olhar e pensou que, se homens um só, existe dentro do romance. Então é natural que Gil e Sant não possam saber. Mas o problema é que o Doc se voltou para Guk. E pensei, o problema era que ele sabia sobre ela. O protagonista disse a ele para parar de olhar para ela. E venha aqui. Ele parecia dizer que era fã da rainha. Galk respondeu que isso era tão... Ele sorriu e disse que ela era uma atriz muito famosa. Então Gancho arranhou a parte de trás de sua cabeça e perguntou: que é verdade? Por que ele a conhece, se sempre gostou dela ou não? Ele pensou e Doc olhando para ele. Chamou a descrição do personagem. E uma mensagem do sistema com suas características apareceu na frente dele. Doc olhou para seus atributos com medo. E se perguntou se o profeta atributo tinha desaparecido. Olhando para seu camarada. Ele se perguntou se ele realmente se tornou um personagem. Uma mensagem do sistema apareceu que seu principal objetivo era capturar a bandeira. Faltavam 35 horas para o final do cenário. No vazio lá pendurou um telefone, na tela da qual havia texto: 3 maneiras de sobreviver em um mundo destruído. E o personagem principal, pensei que todos aqueles que desceram e ler as formas de sobrevivência conhecia o futuro deste mundo. Mas o profeta só conhecia o prólogo. No início, Doc abriu a boca de surpresa. Olhou cuidadosamente para a tela azul, com uma descrição do personagem Goku, que ficou atrás desta tela com um olhar atencioso. E disse em sua cabeça que ele tinha certeza de que nem tinha lido. Para o terceiro script, é possível que quando as informações do romance, conhecido por aqueles que desceram, e o personagem principal virou bruscamente o olhar para a nova notificação. Ana olhou para o lado com surpresa. E pensei que eles estavam se tornando personagens. Então um dia ele também, Doc, com cuidado, olhou para a notificação que apareceu ao lado. E li que o personagem de Ji-Wan estava interessado nele. O personagem principal virou ligeiramente a cabeça e olhou para a notificação pairando. Um momento depois, ele se inclinou bruscamente para o lado. Gancho olhou para ele surpreso. E olhando diretamente surpreso, ele pensou em qual plano ele estava interessado. Doc olhou cuidadosamente para a rainha da beleza. Anne se perguntou o que mais era de interesse. Ela estava xingando lá com todas as suas forças. Como ele poderia esquecer? Um momento apareceu na cabeça do protagonista, quando o personagem principal do romance agarrou grosseiramente a rainha da beleza pelo colarinho.
Então, ela o observou de costas. E Doc pensou que quando 1º de junho conheceu Ji-Wan, ele a agarrou rudemente pelo colarinho. O personagem principal vira o Sei bruscamente para Sam. Depois que ela ligou para ele e disse que ele estava vindo, pensei que ele tinha um mau pressentimento, porque ele não tinha feito nada parecido. G1 ficou cercado por guerreiros, olhou cuidadosamente para o chão. Um momento depois, a rainha da beleza bruscamente voltou seu olhar para o protagonista. E ele pensou que pelo menos ele estava enganado. O personagem principal olhou atentamente para o mapa das linhas do metrô e notou alguns com seu olhar. O edifício do Palácio Nacional do Museu da Coreia apareceu e a história contava. No momento em que se aproximou do Museu Nacional, seu coração começou a bater mais rápido. A maioria dos objetos que descansavam aqui eram lixo inútil. Mas um deles era um verdadeiro tesouro. A espada foi brilhantemente iluminada pela lâmpada, de cima e digerido em sua luz. E o enredo acrescentou que o SSI item de classificação estava escondido neste lugar. O mais forte de Guanguman, a espada de 4 tigres que decapita demônios. O personagem principal olhou cuidadosamente para o telefone e disse com um sorriso, que parece muito legal, embora ele tenha escrito. Isso não é elogio. E Guk ao lado bocejou amplamente em resposta. Gil virou-se bruscamente para o protagonista, levantando levemente a mão, e perguntou que eles não precisam obter esse item primeiro. Ao qual Doc respondeu que eles não tinham para onde se apressar. Então pensei, claro que o poço da espada não é tão alto, mas ainda é bom o suficiente. Até junho eu usei em uma das regressões um homem em um kimono vermelho senta-se em uma cadeira. Moveu levemente a mão e falou com um homem de terno. E o protagonista percebeu que aqueles que leram a revelação definitivamente estar interessado em uma relíquia tão importante. Doc abruptamente se ajoelhou com o esquadrão, adicionado em sua cabeça que eles usariam o tempo que ganharam e encontrar outros tesouros, e disseram que logo começariam a agir. Eles não devem ficar para trás. Berhan ajustou ligeiramente os óculos, coberto de relâmpagos, e perguntou em voz alta. O que eles tinham aqui a cabeça do ramo da alma pendurado no ar em uma bola de relâmpago, e gritou que ele ainda estava aqui. Filhos obedientes mereciam uma recompensa. E o personagem principal olhou para ele com horror e arregalou os olhos um momento depois. O chão começou a tremer e rachar. Doc e Gil começaram a cambalear. Anne olhou em volta com horror. O cara de jaqueta preta, ao lado do cara de jaqueta marrom. Começou a tremer e olhou em volta com medo. O homem de kimono vermelho olhou nervosamente para o lado. Anne sorriu de horror um momento depois. Um trono dourado começou a aparecer lentamente na frente deles. E uma notificação que os informou que o cenário principal foi atualizado. A galinha pendurada sobre um trono dourado, totalmente aparecido, que estava emitindo eletricidade. Apareceu um aviso que acrescentou que o cenário principal não
4. Direito ao trono começa. A recompensa e dificuldade está no meio do cruzamento na rua. Havia uma pirâmide, no centro, do qual havia um trono. E, acima A cabeça dele, do galho da alma estava pendurada a gancho. Arranhou levemente a parte de trás da cabeça. Olhou atentamente para a notificação na frente dele. E disse que havia um novo cenário novamente. O personagem principal virou seu olhar insatisfeito. Levemente. E pensaram que a situação não estava a seu favor. Eles nem mesmo capturaram a estação-alvo. E de volta, Han rindo. Percebi que eles pareciam estar perdidos. A cabeça do galho da alma pendurou levemente a língua. E colocando as mãos atrás das costas. Disse que eles não precisam se preocupar. Eles têm tempo suficiente para passar. Como ele provavelmente já adivinhou. O quarto cenário visa determinar qual deles merece sentar no trono. Gi-won olhou surpreso para o azul, aviso na frente dela. E Bion acrescentou que, é claro, nem todo rei será capaz de fazer isso. Apenas aquele que confirmou seu direito vai assumir o trono do rei. O homem de jaqueta preta olhou para o aviso com atenção. E ouvi Se ela agora que revelaria a primeira condição para eles. O personagem principal, Gil, olhou surpreso com o aviso. E ler que o direito ao trono, o verdadeiro rei, deve ser mais corajoso do que todos os outros. O trono não aceitará um rei fraco. Para poder subir, eles devem ter pelo menos uma bandeira preta. Doc cerrou os dentes nervosamente. Olhou para a primeira condição. E pensei que isso não era nada bom. Para a bandeira negra você precisa capturar 20 estações. Papai Noel abriu bem a boca e, tristemente, olhando para a notificação, disseram que precisam obter mais 10 estações. Mas não há vazios por perto. E o personagem principal abriu a boca levemente. E percebi que essa condição apareceu, precisamente porque não há estações vazias nas proximidades. E então pensou que, pelo que ele sabe, não há um único rei com uma bandeira negra. Agora, o personagem principal olhou cuidadosamente para a garota ao lado dele e abriu levemente a boca, percebendo que existem várias maneiras de mudar a cor da bandeira. Todo o esquadrão olhou para ele com surpresa. E Doc notou em sua cabeça que parecia que tudo o que restava foi para tirar as bandeiras de representantes de outros grupos. Um momento depois, o cara abriu bem a boca e gritou para atacar. Os guerreiros armados começaram a correr para frente, furiosamente, com suas armas. O cara de jaqueta vermelha abriu a boca e, estendendo a mão, gritou que eles não deveriam prestar atenção neles. Eles deveriam correr para o museu. Todas as unidades entraram em confronto entre si na batalha, com gritos terríveis, e o personagem principal, observando cuidadosamente isso, disse que tinha começado. Eles iriam para o oeste. E Guk perguntou que esta era definitivamente a Coreia. Ele estava com medo. O personagem principal se escondeu atrás do carro. Olhou cuidadosamente para seu camarada. E respondeu que costumava ser a Coreia.
E ainda permanece, mas com algumas mudanças. E Guck, com os olhos bem abertos de horror, perguntou que ele não estava com medo. Doc olhou atentamente para a batalha. E sem virar a cabeça, respondeu que estava com um pouco de medo. Um momento apareceu na cabeça do protagonista, enquanto ele estava no telhado, com uma caneca de café nas mãos. Anne olhou cuidadosamente para a frente. Então um momento apareceu em sua cabeça, enquanto ele, armado com seu esquadrão, com confiança caminhou para a frente e pensou que, no entanto, Doc que trabalhou no departamento de vendas, e Doc que se encontrou no mundo dos métodos de sobrevivência, ainda não conseguia evitar a morte. O personagem principal virou-se para o pensamento de seu esquadrão, esticando o dedo, que, portanto, é importante como se vive a própria vida. É preciso Prinkellow com significado e dizer que deixe-os correr no sinal. O personagem principal e o esquadrão rapidamente avançaram. E Doc notou em sua cabeça que, no momento, parecia-lhe que ela estava no caminho certo. O edifício vermelho do Museu Histórico da Alma apareceu. O personagem principal com um esquadrão cansado por perto. Olhou atentamente para o sinal. Xian abriu bem a boca e, limpando o suor do rosto, perguntou o que eles deveriam encontrar sem tirar os olhos do museu. Respondeu que eles deveriam encontrar Kong Pyong Iwi. O personagem principal lembrou como, em museus, havia um disco dourado pendurado atrás do vidro. E acrescentou que era um objeto semelhante a um disco do ano josiano. Mas ele não sabe em que andar está. Ele precisa encontrá-lo o mais rápido possível. Então precisamos nos separar. Gil irá com Sam. O personagem principal virou a cabeça bruscamente. E estava prestes a dizer algo, quando ele viu um feixe vermelho voando direto para eles. Um momento depois ele pulou em seu esquadrão e gritou para que todos se deitassem no chão. Doc começou a sacar rapidamente sua espada. Cuidadosamente olhou para as setas vermelhas voando para ele e gritou para que todos entrassem. E, rapidamente, o personagem principal rapidamente desviou as flechas. Cerrou os dentes furiosamente. E pensei que eram flechas mágicas. E a habilidade era excelente. Quem foi? Um momento depois, o estranho abriu bem a boca. O personagem principal acrescentou em sua cabeça que realmente existe alguém quem sabe sobre seus movimentos. E gritou onde o socorro do rei correu. Então, abra bem os braços. Um grande número de arqueiros estava atrás dele. E gritou que o personagem principal precisava para dar a bandeira. Se ele quisesse viver, ele até pouparia seus aliados. E o personagem principal viu uma tela abaixo dele, com a descrição do personagem. Doc começou a se esquivar rapidamente das flechas e rangendo levemente os dentes. Pensei que quem teria pensado que aqui ele conheceria o mestre H. Wangeson-Ball, mas dessa maneira idiota de falar. É claro porque ele só é contratado para papéis menores. E por que o general Kabik o escolheu? Ben abriu bem os braços e esticou os ombros. E
olhou para ele com um largo sorriso no rosto do protagonista. E acrescentou em sua cabeça que, embora ele seja então encarnação, seu sigma está em um alto nível. Se você não adicionar pontos de habilidade, será problemático lidar com ele sozinho. No entanto, ele precisa das moedas para a última fase do cenário. Uma das flechas atingiu o protagonista no ombro. E Doc, olhando cuidadosamente para a ferida, cerrou os dentes de dor. O personagem principal começou a derrubar rapidamente. Todas as flechas voando para ele, e olhando cuidadosamente para seu saldo de quase 70.000. Perguntou e se ele gastasse 20.000. G1 puxou bruscamente a mão para trás e gritou que ele estava se escondendo atrás. O nome dos 3 estados. E atacaria os fracos. Ele não tem vergonha vã. Cerrou os dentes e olhou para a rainha da beleza com atenção. Doc abriu os olhos surpreso e olhou para a rainha. Wong congelou na frente de Ji-Wan, que tinha um grande exército atrás dela. Ji-Wan relaxadamente olhou para o mestre de H. Símbolo e aviso de Wong, o que mais poderia ser esperado do comandante de um estado em colapso. E Wayne sorrindo amplamente. Perguntou o que a rainha esqueceu aqui. G1 e o exército começou a se aproximar do lado do protagonista. E Doc olhando cuidadosamente para os oponentes. Perguntou de onde a rainha da beleza tinha vindo novamente. Ela estava realmente seguindo ele. Isso não poderia estar acontecendo. O personagem principal virou a cabeça bruscamente para ela e viu um aviso na frente dele. Que o G1 estava interessado nele. Doc cerrou os dentes levemente e olhou para a rainha da beleza. Frozen G1 ficou ao lado do protagonista. Olhou para o inimigo e disse que estava certo. Você não pode comprar uma pessoa que ela veio para fazer as pazes. Isso é tudo, então deixa não prestar atenção. E Doc, suando, olhou atentamente para a rainha. Beleza. Ben olhou para a rainha com um leve sorriso. E percebeu que ela tinha se apaixonado por algum perdedor. E que nada mais era interessante. E um dos soldados da rainha da beleza se apresentou. E gritou que era rude. Como ele ousa falar com a rainha assim? O mestre da bola H, Watson, colocou a mão no queixo. Sorriu sarcasticamente e disse que alguém realmente celebrou um contrato com esta constelação de lama. J1 arregalou os olhos. Ouviu que ela também queria vir com a cabeça cortada, como seu patrocinador da constelação. E Quebec abriu bem a boca e gritou para ele calar a boca. O personagem principal olhou diretamente com atenção. Abaixou ligeiramente as pálpebras. E pensei, claro que ele estava grato por ela ter vindo em seu socorro. Mas por que exatamente eles tiveram que colidir? Doc observou cuidadosamente como a guerreira da rainha da beleza. Levantou-se e olhou para o mestre H. Símbolo Wong. E acrescentou em sua cabeça que esta é uma história bem conhecida. Na batalha de Hung Shimbol, Shang foi decapitado pelo general Quebec. A hierarquia das constelações é baseado em suas vidas passadas.
O personagem principal cerrou os dentes olhando furiosamente. Disse que ele só precisava recuar com o exército. Eles não poderiam ser derrotados, e acrescentou em sua cabeça que o comandante não pode ser superior ao governante. E as relações de inimigos de longa data são formados com base em registros, e quanto mais próxima a relação do patrocinador com a encarnação, quanto mais se manifesta um momento depois o protagonista e a beleza. Rainha lentamente se virou. Como o nome do protagonista foi chamado? Areia e Gil começou a correr para fora do museu. E o colega do protagonista levantou a mão com o disco. Anne gritou que ela tinha encontrado. O personagem principal olhou atentamente para o disco na mão da menina. E pensei que era bem a tempo. Doc abaixou-se ligeiramente. Olhou para frente e empurrando sua espada para frente. Gritou que agora eles tinham uma chance de ganhar. Eles precisavam repetir a batalha de H. Wong e bola. Wang esticou bruscamente o braço para frente. Depois de ativar o estigma de controlando as forças especiais, e gritou para a batalha. E o exército da Rainha da Beleza congelou para se defender. E Doc notou em sua cabeça que esta é uma história bem conhecida. Scylla venceu a batalha de Vengseon Ball. O personagem principal novamente imaginou um diagrama de estações de metrô. Em sua cabeça, o personagem principal lembrou de uma foto da batalha de Vengseon Ball, em que dois exércitos entraram em confronto. E disse que no ano 660, uma batalha entre as forças combinadas de Scylla e a dinastia Tong, sob o comando de um general chamado Kim Il-sung, e o exército de Faia sob o comando do general Quebec. A Rainha da Beleza guerreira enrolou-se ligeiramente, e Doc notou em sua cabeça que o jovem H. Warren Quashin sacrificou-se pelo bem da vitória de Scylla. O general Jabiek também perdeu a vida naquela batalha. A guerreira da Rainha da Beleza abriu bem a boca. Coloque uma lança na frente dela. E gritou que eles precisam seguir em frente. Seu exército é, sinceramente, leal à rainha. Depois de suas palavras, apareceu uma notificação que dizia que todos os H. Warren Scylla recebeu o efeito bônus dos 5 mandamentos. Quando colocou a mão com a espada na frente dele, abriu bem a boca e gritou que parece que eles querem dizer adeus à vida. Precisamos destruir essas baratas de Scylla. Depois de suas palavras apareceu uma notificação que dizia que o personagem de Wong ativou o estigma do condomínio. Praia ambos, os esquadrões de guerreiros voaram para o outro. O personagem principal virou-se bruscamente para a Rainha da Beleza. Anne gritou que era necessário recuar agora. Era impossível para Con colidir com o general Quebec. E G1 abriu bem a boca e suando levemente. Gritou para os guerreiros voltarem. E depois de suas palavras, a notificação relatou que o personagem, a Rainha da ativou a habilidade para controlar as forças militares. A Rainha da Beleza olhou cuidadosamente para seu esquadrão.
e vendo que ninguém ouviu sua ordem, repetiu que ela ordenou recuar. E a notificação relatou que usar a habilidade era impossível. Os soldados perderam a cabeça. E atingiu a garota guerreira no estômago, com um golpe forte e poderoso. E ela olhou para ele com horror e se esquivou sem sucesso. O personagem principal cerrou os dentes, olhou para a frente ferozmente e notou em sua cabeça: aquele cara chamado Kwon Chang não foi suficiente. No entanto, a cena estava prestes a aparecer. E a rainha da beleza abriu bem a boca de horror. Ana olhou sombriamente para o aviso, que disse que a constelação Senhora em Lençóis de Seda Nervosa. Um momento depois, o mundo ao redor começou a rachar em quadrados azuis. Pato virou bruscamente, olhou com horror como o mundo estava rachando e gritou o que estava acontecendo. O que estava acontecendo com o meio ambiente. E o personagem principal se voltou para isso. Abriu a boca levemente e se perguntou o que havia começado uma encenação. Wong abriu os braços o guerreiro, seus joelhos e agarrou seu estômago e abrindo sua boca. Gritou que perdeu um símbolo de sotaque. E uma notificação que apareceu disse que a constelação, o último herói do símbolo H. Wong, ficou encantado. E o personagem principal notou em sua cabeça que para a encenação eles precisavam de encarnações, que tem uma forte conexão com seu patrocinador, e constelações que estavam em guerra no passado. Quando as condições forem satisfeitas, a batalha é transferida para o local onde a batalha ocorreu originalmente. O personagem principal virou a cabeça bruscamente. Pensei que, na verdade, este é um cenário comum. Mas para aqueles que participam da cena, tudo é diferente, e abriu levemente a boca. E notei que talvez seja porque Quebec, o personagem principal, nesta cena, e gancho com a boca bem aberta. Virou-se para o protagonista com um sorriso nervoso e disse que ele nem era um rei, mas tinha força mais do que suficiente. E depois dessas palavras, a rainha da beleza ficou sombria e tremeu toda. G1 colocou o dedo na boca. Suou um pouco e nervosamente disse que agora eles têm duas opções. A rainha da beleza soldado ajoelhou-se e abaixou a cabeça, e começou a tossir sangue. E o G1 acrescentou eles poderiam deixar a encarnação de um cara chamado Kwon Chang para e a morrer. notificação que apareceu dizia que o H. Constelação em guerra. De pé, até o último estava preocupado. A garota guerreira cerrou os dentes com força. Olhou para a frente ferozmente. E Doc gritou do que ela estava falando. Durante a reconstituição, os eventos que aconteceu na batalha de Vangseonbol seria repetido. O personagem principal levantou levemente a cabeça e acrescentou que a morte do cara em Quanshen vai levantar o moral do exército de Silla. Como era então, ou eles podem mudar a história. A rainha da beleza olhou com confiança para o protagonista e perguntou: e se eles falhassem? Ao qual o protagonista respondeu que Silla perderia.
G1 abriu bem a boca. Começou a caminhar em direção ao protagonista. E gritou furiosamente que então, claro que ele foi o primeiro.